Olá a todos! Essa semana eu quero compartilhar com vocês sobre sexualidade bíblica, masculinidade bíblica no Novo Testamento e vamos começar com os Evangelhos. E a gente vai começar então com as primeiras cenas mesmo da vida de Jesus e há muita coisa importante no Evangelho sobre esse assunto, né? Então, em primeiro lugar, nós temos em todos os relatos, em quase todos na verdade, né? Só em Mateus e Lucas, nós temos as genealogias. E as genealogias são muito interessantes para nós porque fala de homens que tiveram experiências com Deus, homens que a gente já estudou, né? Boaz, por exemplo, Salomão, Davi, Abraão. Então, nas genealogias de Mateus e Lucas, a gente encontra os nomes desses homens e a gente lembra de tudo que a gente já estudou até aqui, né? Mas a gente começa a ver algo novo mesmo a partir do nascimento de Jesus. E aí a gente tem no próprio ato do nascimento duas coisas muito importantes. Primeiro, o nascimento virginal de Jesus, então é um milagre de fato, né? Jesus concebido em Maria por ação sobrenatural de Deus, então algo muito diferente, que já havia sido profetizado por Isaías e que se concretiza aí na vida de Jesus. E a atitude do homem José com tudo isso, né? Então, vale muito a pena ressaltar a figura dele nesse momento, como um homem excelente, né? Um homem que confiou em Deus e que confiou no que Deus estava fazendo. Era um milagre mesmo, né? Algo inusitado, algo que nunca ninguém experimentou. Ter sua esposa grávida milagrosamente por uma ação sobrenatural de Deus, né? Então, isso exigiu dele, de fato, uma fé muito grande, uma segurança enorme em Deus e uma hombridade mesmo, né? E aí nós temos que eles tiveram sim depois, né, filhos, e eles tiveram um relacionamento de marido e mulher como um casal normal que eles eram, né? Então isso não há nenhum problema com isso. Claro que só há um problema com isso quando você transforma Maria numa semideusa que não pode ter tido relação sexual, porque o sexo é visto como algo diabólico, pecaminoso. E aí, por causa disso, na história da Igreja Católica, se diz que ela morreu virgem. Mas não há necessidade alguma disso. Nós sabemos que a sexualidade é uma bênção de Deus, é algo feito por Deus, e o fato de ela ter vivido casada com José e ter tido outros filhos não fez dela uma mulher pior, ou imoral, ou menos santa, né, menos consagrada a Deus por isso. Então, mesmo tendo outros filhos, vivendo como uma esposa fiel a José, e ele como um marido fiel à sua esposa, viveram como uma família, tendo Jesus como filho mais velho e outros filhos depois. E não há nenhum problema com isso, né? O nascimento dos demais filhos não fazem de Maria menos consagrada a Deus, né? Santa no sentido de vida consagrada mesmo, né? Que é isso que ela é isso que você eu sou, né? Santos na presença de Deus, porque fomos salvos por Ele e vivemos em santidade. Então, existe esse aspecto que é muito importante da gente ressaltar. O nascimento de Jesus, que é bem descrito até em Marcos, né? Então, foi um momento que exigiu hombridade, né? E em Lucas, a gente também tem o nascimento de João Batista, logo no começo do Evangelho também, nos lembrando de Zacarias, um homem que também foi exemplar, né? É claro, ele é muito interessante que assim, ele é menos fiel que José, né? Ele tinha menos fé, ele confiou menos em Deus e ele duvidou. E olha que ele era um sacerdote. José não tinha uma função na religião, né? Ele não era uma pessoa ali que tinha uma função que o consagrava mais dedicadamente a Deus. E Zacarias tinha. E olha que interessante, a dúvida vem de Zacarias. Quando o anjo anuncia que ele vai ter um filho já velho, ele duvida, né? E aí o anjo fala, já que você não confia, você vai ficar mudo, você só vai recuperar a sua voz quando o menino nascer, e você aí vai dizer que ele vai se chamar João. E aí isso acontece quando ele nasce, né? Quando João nasce, ele fala o nome do menino, né? Escreve, na verdade, e aí ele recupera a voz dele. E aí nós temos em Zacarias, então, uma reflexão de um homem que, mesmo ali em contato tão estreito com Deus, deu espaço para dúvida. Mas também um exemplo de homem e também alguém que fez uma oração maravilhosa sobre o filho, né?
assim como Maria canta um hino sobre Jesus. Então, essa questão desses nascimentos mostram esses homens para nós, essa questão da virgindade, para a gente pensar sobre isso e quebrar esse tabu que foi instaurado pelo catolicismo durante tanto tempo, né? E aí depois, no capítulo 4, nós temos uma outra cena no Evangelho muito importante, tanto no 4 de Lucas como no 4 de Mateus, eu acho que no 3 de Marcos, não estou me lembrando exatamente, que é a tentação do deserto. Jesus é retirado para o deserto e ele é tentado no deserto. E a tentação do deserto, ela também nos traz reflexões para a nossa sexualidade, para a nossa masculinidade. Quais são essas reflexões importantes? Primeiro, o diabo desafia ele a fazer pão, transformar pedra em pão, para saciar a fome dele. E Jesus nos lembra que mais importante do que ter a fome saciada é fazer a vontade de Deus, né? Se alimentar da palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com a sexualidade, né? Com a masculinidade? Tudo a ver. Você tem que entender, o quanto antes, que a satisfação das suas necessidades é menos importante do que a obediência à palavra de Deus. O ato do jejum, que a gente já falou semana passada, nos lembra disso. A vontade de Deus é mais importante que a minha vontade. A vontade de Deus é mais importante do que a minha necessidade. Porque é obedecer à vontade de Deus que me gera vida verdadeira. Então, essa primeira tentação de Jesus, ela atinge de cheio a questão da imoralidade, a questão do prazer sexual. Eu sou escravo do meu prazer sexual, não posso deixar de satisfazê-lo, por isso eu vou atrás de pornografia, eu vou atrás de outras pessoas, ou eu sacrifico meus desejos para fazer a vontade de Deus. Porque mais importante é ouvir a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. E ele é tentado também sobre o poder, né? Se você me adorar, o diabo fala para ele, né? Eu te darei todos os reinos deste mundo e tal. E aí Jesus fala, só devo adoração a Deus. E isso é muito importante para nós também, né? A ilusão de poder e não adorar nada além de Deus de fato, né? Se eu for para esse caminho da sexualidade, eu vou ter prazer sem limites, vou adorar o sexo. Não, consagre a sua vida a Deus, Ele é o único Deus. Não faça isso. Não se entregue ao que o diabo pode te oferecer, porque ele vai te matar, né? Ele não vai te dar o que ele promete. E é uma idolatria, te afasta de Deus. E a última tentação ainda tem muito a ver com a adrenalina, né? Se joga daqui e a Bíblia diz que os anjos vão segurar você. E aí Jesus fala, não, né? Não devo fazer isso, né? Não devo tentar ao Senhor meu Deus. E a gente também, muitos de nós, vai atrás da imoralidade por adrenalina, por querer ver o perigo, por querer brincar com o pecado, com os riscos. E aí a palavra de Deus está nos lembrando aqui, Jesus está nos lembrando que nós devemos tomar cuidado com isso. Não tente a Deus. Não fique brincando com o pecado, não fique brincando com o que Deus diz para não fazer, porque você pode se dar mal por isso. Não fique achando assim, eu posso pecar, eu posso ir para a imoralidade, depois Deus dá um jeito de me trazer, depois eu peço perdão. E não brinque com isso, porque você pode ser destruído. Você pode ser destruído por tentar ao Senhor seu Deus em vão. E aí no versículo 17 nós temos a famosa fala de início de ministério de Jesus, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Ou se arrependa porque o reino de Deus está às mãos, como diz uma outra versão, né? Está próximo. E isso nos traz a seguinte informação: eu devo parar com a minha vida antiga, a minha forma de viver na imoralidade, satisfazendo os meus desejos egoísticamente. Não, chega disso. Agora eu sou uma nova pessoa, vivo para um novo reino. Eu tenho que ter consciência disso. Minha vida agora segue um novo padrão, é um novo jeito de viver, porque eu não sou mais dessa terra, eu não sou desse reino. Eu vivo em outro modelo de vida. Então Jesus já anuncia desde o começo isso no ministério dele. E aí no versículo 24 diz ainda que Jesus curava muitos enfermos, atormentados e endemoniados. E aí eu quero terminar então com esse versículo dizendo para você que Jesus pode curar a sua enfermidade sexual, seja ela qual for. Jesus pode te curar sexualmente.
Jesus pode te livrar dos tormentos, de tudo aquilo que te atormenta na sua sexualidade. Abuso sexual, o pai que te feriu, a mãe, tudo. Uma pessoa que te traiu. Deus pode te livrar desses tormentos. Jesus quer te livrar dos demônios, inclusive. Muitas pessoas estão atormentadas por demônios que as oprimem e as fazem viver uma vida imoral, uma vida destruída na sexualidade. Jesus quer libertar você. E Ele te chama hoje para um novo reino, uma nova vida, tudo novo. Que Deus te abençoe e que você entregue sua vida completamente a Jesus. Até a próxima.